Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 20, versículo 5 ao 7. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Amado Criador, pedimos que enquanto lemos Sua palavra e as mensagens do Seu profeta, o grande Mestre, o grande Espírito Santo possa descer e nos ensinar para estarmos cada dia mais convictos naquilo que temos aprendido com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero falar hoje sobre o outro lado do milênio. Jesus vem 3 vezes. Futuro Lar 284. Agora, Jesus vem 3 vezes. Ele vem uma vez para redimir sua noiva. Foi o que aconteceu no Calvário. A próxima vez para levar sua noiva, que é o rapto. E a vez seguinte, ele vem com a sua noiva, que é Apocalipse 19. Amém? 3 vezes. Você vê que a vinda do Filho do Homem é para te preparar para a segunda vinda de Jesus, que é o rapto. Mas sem a vinda do Filho do Homem, não haveria ninguém preparado para o arrebatamento. Porque é o ministério do Filho do Homem que te prepara para o arrebatamento. Amém? São coisinhas que nós temos aqui, mas tem muita coisinha boa. Tem tanta coisa boa que eu não sei nem por onde começa. O outro lado do milênio, nós conhecemos esse lado de cá, onde se peca, onde se mata, se rouba, se calunia, onde há infidelidades, há infelicidades, pecado à vontade. Este é o lado de cá. Agora depois tem o milênio. No milênio, quero ler para você também o parágrafo 215 do Futuro Lar.
Porque aqui peca, onde estamos peca. Aqui é onde o pecado só parou de reinar em nossos corpos mortais, porque nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Mas o mundo continua no pecado da mesma forma. E o milênio como será? 215, o futuro lar. O irmão Brana estava falando no 214, finalzinho. Agora veja o que acontece através do grande milênio. 215, o futuro lar. O pecado desapareceu, está falando do milênio. O milênio agora é estabelecido. Eu podia entrar em muitos pontos para te ajudar, porque o irmão Brana traz para o presente. Como ele diz, o pecado desapareceu. A ideia já ficou no passado. O milênio agora é estabelecido. Nós podemos te ajudar, porque se você quiser, no tempo do irmão Brana, tinha aqueles que criam no milênio naqueles dias. Nós temos aqui a mensagem perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 250 a 283. Então você sabe que é aquela pessoa que procurou o irmão Brana, porque ele cria que o milênio era naquela hora. Então vocês têm que ver que o irmão Brana não cria assim, como a pessoa pode tomar a palavra aqui e dizer assim, o milênio agora é estabelecido. Vocês estão me entendendo o que eu quero falar? Porque tem hora que a pessoa lê do jeito que está aqui, o milênio agora é estabelecido, e pensa que foi estabelecido naquele dia que o irmão Brana está na terra. Se fosse assim, o irmão Brana não tinha dito para este irmão aqui, perguntas e respostas sobre os selos, 250 a 283. Ele diz, você está equivocado. Vamos entrar para conversarmos um pouco. Então, irmão Brana não cria assim que o milênio era naquela hora. Mas muitas vezes as pessoas lêem a mensagem e dizem que o irmão Brana está dizendo o milênio agora é estabelecido. Agora, porque ele estava pregando duas coisas: futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, que é novo céus, nova terra. E dentro, ele colocou o milênio. Ele falou do milênio ali dentro. Ele falou de grande tribulação ali dentro. Ele mostrou dentro da mensagem. Agora, você que tem que repartir, separar a coisa e ver. Quando é que começa o milênio? Quando o pecado desaparece. O pecado desapareceu, então aí começa o milênio. Por enquanto o pecado está aí ainda, por todo lado. Alguém pode dizer, desapareceu da vida dos crentes. Isso é outra coisa. Isso não tem nada a ver com o milênio. Porque da vida dos crentes, o pecado já desapareceu na primeira era, desapareceu da vida de Paulo. Isso não quer dizer que ele estava no milênio. E assim por diante. Não quer dizer isto. As pessoas têm que entender estas coisas. Então, vamos entrar aqui neste lado do milênio. Perguntas e respostas. Nós temos os parágrafos 141. Quando fizeram uma pergunta para o irmão Brana, quando os selos foram abertos, terminou o tempo, irmão Brana? Aí, e terminando o tempo, começava o milênio. O irmão Brana viu que eles estavam vendo a coisa toda errada. E ele diz, até assim ele diz, então o milênio é também terminado? Porque acabou o tempo. É a confusão que as pessoas fazem do tempo das eras, que termina. Quando termina o tempo de Apocalipse 14:6, é o tempo dos gentios. Não é o tempo do mundo. O tempo do mundo termina depois do milênio, porque 1000 anos ainda é espaço de tempo. O tempo vai terminar no novo céus e na nova terra. Amém? Nós temos estas coisas. Agora você deve confirmar se tiver segurança. Se você talvez não tem luz, melhor que faz é calar a boca. Fica quieto, não é? Aí ele diz assim, não, o tempo terminou quando os selos foram abertos? Ele diz, não, o tempo não terminou quando os selos foram abertos. Confundiram isto. O que aconteceu? Os mistérios foram revelados. Não que o tempo cessou. Vê, somente observe atentamente agora. O tempo nunca cessou. Este deve ser um pós-milenialista.
ou algo que fez a pergunta. Porque veio, escuta que isso daqui é muito claro para nós hoje. Olha o que o irmão Branham diz, 142, perguntas e respostas, número 3. Temos 1000 anos após a igreja ir para casa, que é no rapto, e voltar sobre a terra. Temos 1000 anos, ele diz, porque ela vai para casa, fica 3 anos e meio e desce para ficar aqui 1000 anos. Então ele diz aqui, temos 1000 anos após a igreja ir para casa. Então você tem que saber que o irmão Branham está dizendo que não tem milênio antes do arrebatamento. Vocês estão entendendo isso aqui? Temos 1000 anos após a igreja ir para casa. Ela ainda não foi. Então não tem milênio ainda. Temos 1000 anos após a igreja ir para casa e voltar sobre a terra. Porque ela tem que voltar para o reino milenial, 1000 anos. Então o tempo cessará no novo céu e na nova terra. Agora eu quero te mostrar que esse tempo que o irmão Branham está dizendo aqui, que não terminou, não é o tempo das eras. Porque essa mensagem, perguntas e respostas, número 3, foi pregada 30 de agosto de 64. Quero que você pense bem nisso, porque tem que levar as datas das mensagens agora para você entender. Agosto de 64, ele está dizendo, depois que os selos foram revelados, que o tempo não terminou. Então não é o tempo das eras, que o irmão Branham está dizendo que não terminou. Ele está dizendo que não terminou o tempo do mundo geral, porque temos 6 milênios e logo tem que entrar no 1000 anos de paz para poder terminar depois do milênio, depois do juízo do trono branco, quando entrar novos céus, nova terra, aí sim. É nisso que você tem que ver. Lá entra a santa convocação e aí acabou o tempo. Quando acaba o tempo, é quando entra a santa convocação. Aí acabou o tempo. Nenhuma obra servil fareis neste dia. Então, quando acabou o tempo das eras, é Apocalipse 10, 6. Isso é tempo das eras. Então, presta atenção, o que o irmão Branham diz no parágrafo 150, qual é a atração sobre a montanha, pregada em julho de 1965. É para você ver que ele não estava falando do mesmo tempo. A igreja hoje, isso daqui, irmãos, se vocês puderem entender, teólogos não sabem disso. Então, quando você pega um Pedro da vida, um João da vida, para saber dessas coisas, você olha para a congregação e vê, você está conseguindo acompanhar essa revelação? O irmão Adriano, que faz o resumo, você pode ver, ele tem que ter condição para me acompanhar quando estou pregando. Qualquer um irmão e irmã pode perder as coisas aqui, mas ele precisa captar cada coisinha para saber disso daqui, como é, porque depois ele vem, faz o resumo exatamente como o irmão Branham diz na mensagem. Não é como eu preguei, é como o irmão Branham diz na mensagem. Amém? Então presta atenção, 150, qual é a atração sobre a montanha? Só para te mostrar que o irmão Branham não estava falando com respeito a esse tempo. É porque eles perguntaram do tempo lá para ele e já colocaram o milênio no meio. Quando fizeram a pergunta do tempo para ele e colocaram o milênio no meio, então ele respondeu segundo o que eles perguntaram. Que aí tem terminado o milênio também, irmão Branham, porque se terminou o tempo, terminou o milênio, porque tem que terminar o milênio para entrar essa parte que termina o tempo. Aí ele diz, não, você deve ser um pós-milenialista. É por isso que você está vendo a coisa desse jeito. Mas não é assim. Então aqui ele mostra, lá atrás no Monte Lemon, suas grandes máquinas fotográficas não viram isto, se levantando de onde estávamos de pé, flutuando em direção oeste, mostrando que o tempo havia terminado. Estão vendo? Esse é o tempo das eras que terminou. Mas quando fala o tempo depois do milênio, é o tempo geral do mundo.
Não tem nada a ver com as eras da igreja. Com as eras da igreja, o tempo terminou quando o Cordeiro tomou o livro, saiu do trono, converteu em leão, desceu, entregou aquele livrinho aberto para o sétimo anjo. Ali acabou o tempo. O irmão Branham diz que aqueles 7 anjos vieram para dizer que o tempo havia terminado. Amém? São coisinhas, mas eu acho que é de coisinha em coisinha que vai se formando a grande imagem do rapto, a grande imagem também do outro lado do milênio. Vamos pensar bem nisso. Então eu volto aqui a repetir, 142, perguntas e respostas, número 3. Temos 1000 anos após a igreja ir para casa e voltar sobre a terra. Então o tempo cessará no novo céu e na nova terra. 143, ele diz: agora o milênio não é o novo céu e a nova terra. Lá continuará a haver pecado depois do milênio. Eu estou falando do outro lado do milênio. Do lado de cá do milênio tem pecado. No milênio não tem pecado. Do outro lado do milênio continuará a haver pecado depois do milênio. O milênio é um tipo de Noé indo na arca. E, portanto, trazendo Cão e os seus para o outro lado. Então, do outro lado do milênio tem a segunda ressurreição. O Cão está lá, do outro lado do milênio, porque está na segunda ressurreição, que são as virgens nécias, estão na segunda ressurreição. Todo o povo estará na segunda ressurreição. Só a igreja eleita, a noiva, a esposa do Cordeiro, eleita hoje, é que é ressuscitada para subir no arrebatamento. Amém? Estão vendo? Vocês estão notando o que aconteceu com Noé? Noé entrou na arca, mas não largou o cão para fora. Noé entrou na arca e o cão foi junto. Aí o irmão Branham, é irmão Branham que diz que é tipo. Eu ou qualquer pastor dizer que é tipo, não vai adiantar. Quem conhece de tipo é o profeta. Se o profeta não falou que é tipo, o melhor que faz cada pregador é calar a boca. Não fala que é tipo. Quando o irmão Branham diz que é tipo, mas se ele não fala, não é. Então ele diz, o milênio é um tipo de Noé indo na arca, e portanto trazendo o cão e os seus para o outro lado, e mesmo o pecado saiu da arca. Quer dizer, quando termina o milênio, o pecado já aparece ali. É só terminar o milênio. Foi só parar a arca. O Noé saiu, o cão saiu, e ali já entrou o pecado. O cão já viu o seu pai nu. Noé já tomou vinho e se embebedou. Isso foi depois que saíram da arca. Então é depois do milênio. O pecado ainda vai existir depois do milênio. As pessoas não entendem isso. Eu acho uma facilidade para me ver essas coisas. Eu vejo pecado agora. A igreja noiva, ela é arrebatada, então para ela já não tem pecado. Mas continua a grande tribulação. Eu vou ter que entrar nesse pedacinho também da tribulação outra vez, para mostrar mais parágrafos, onde o irmão Branham diz que os gentios, virgem nécia, serão purificados na tribulação. Tem mais parágrafos, então nós vamos mostrar para vocês. Mas vamos olhar esse lado aqui primeiro. Do outro lado do milênio, começa o pecado outra vez. Porque a segunda ressurreição, aí ressuscita bons e maus. Bons por quê? São virgens. Maus por quê? São ímpios. São bons e maus. Do outro lado do milênio, na segunda ressurreição. 144 perguntas e respostas, número 3. Mas Enoque, o que foi trasladado, era um tipo da noiva que subiu. Não aquele que era carregado. Noé foi carregado sobre o juízo. Então o pecado continuará
a haver no outro lado do milênio. Amém? No outro lado do milênio, o pecado continua a haver. Eu queria mostrar mais alguma coisa. Deixa eu ver, tem mais fácil aqui algumas datas para mostrar para vocês, para ter facilidade para vocês verem isso daqui. Porque a mensagem, a festa das trombetas, foi pregada dia 19/7/64, 19 de julho. O futuro lar foi pregado 2 de agosto de 64. Mas perguntas e respostas, número 1, número 3, foi pregado dia 23 de agosto de 64. Então, perguntas e respostas está lá na frente. E nós podemos ver que até ali o irmão Branham está corrigindo coisas que ele havia respondido ou falado anteriormente que precisava de correção. Nós já estudamos no nosso culto anterior. Mas eu quero mais um pouquinho nesse daqui e te dar as datas para você perceber como Deus tratou através do irmão Branham com isso daqui. Não, então o pecado continuará a haver no outro lado do milênio, mas não durante o milênio. Isso aqui está no 144, perguntas e respostas, número 3. Então, durante o milênio não haverá pecado. Agora, se aplicar isso daqui é uma infantilidade. Se eu só aplicar e não crer no milênio que não tem pecado, é uma infantilidade. Vou aplicar isso daqui. Durante o milênio não há pecado. Então, quando você recebe a Cristo, não há pecado mais. O batismo do Espírito Santo chegou, não há pecado mais. Mas o irmão Branham não mostra desse jeito. O irmão Branham está mostrando aqui que do outro lado do milênio há pecado, mas no milênio, durante o milênio, não há pecado. E se alguém vai apresentar eu quero esse milênio aqui que não tem pecado, porque esse que está aqui na terra, se alguém diz que é milênio, tem pecado, esse eu não quero. Eu quero outro. Eu quero esse daqui. Eu quero esse que o irmão Branham pregou. Eu não quero outro milênio que qualquer pastor prega. Eu quero o milênio que Branham pregou. Estamos precisando de um milênio desse. E não é qualquer um que vai viver lá no milênio, não. Para viver no milênio você tem que ser arrebatado primeiro. Para ser arrebatado tem que ser parte de Cristo. Se não é parte dos genes de Cristo, então você nunca vai no arrebatamento. Pode chorar, pode gemer, pode pular, pode gritar, pode dizimar, pode ofertar, mas se não é parte de Cristo, não vai no rapto. Amém. Ei, glória. Isso é muito bom, gente. Vem, mas não durante o milênio, não haverá pecado. Vem, durante o milênio será paz. Eu quero isso. Não é só a paz que eu tenho hoje, não. Eu quero durante o milênio. Esse milênio que o William Branham disse que haverá um milênio, e durante esse milênio haverá paz. Aonde tem paz? Me diga. E mesmo o crente cheio do Espírito Santo, me diga, você tem paz hoje, daqui a pouco você tem uma aflição por problema. No milênio não vai ter isso. No milênio não vai ter mulher para ficar agarrada no seu pé, marido para agarrar no seu pé, não vai ter ninguém para te atrapalhar. No milênio não vai ter. Amém. Eu estava lendo um parágrafo lá que eu achei muito bom. Não sei se eu vou dar conta disso. Perguntas e respostas número 3, 121. Eu vou voltar aqui, você quer ver? Essas pessoas que crêem no milênio agora, será que eles creem nisso aqui também para agora? 121. Perguntas e respostas número 3 sobre o milênio. Então, irmã, seja quem for, o irmão está aqui, porque ele pediu a respeito de sua esposa, você simplesmente seja sal. Ela terá sede se houver qualquer coisa nela que a deixe sedenta. Você está pedindo para sua esposa, mas o irmão Branham, seja você sal, para que ela seja sedenta pela vida que você vive. Escuta agora, se não houver, recordem, se você tem a pessoa errada, você terá a certa no milênio. Não sei se você está entendendo. Se você tem a pessoa errada agora, irmão Branham diz, você terá a certa no milênio.
Olha, não vão colocar em confusão não, mas se você tiver o marido errado agora, terá o certo no milênio, não sabe nem quem é. Se tiver a mulher errada agora, terá a certa no milênio. Agora eu te pergunto, se alguém crê que o milênio é agora, será que eles vão querer trocar de mulher de marido agora também? Hein? Isso aqui o irmão Branham está falando do milênio, onde haverá paz, onde não terá problema, não terá sexo. Não é nesse milênio que eles dizem que tem um milênio agora, cheio de sexo, de problema, de brigas, incompatibilidade de gênio. Lá no milênio não haverá isso, gente. Por isso vai ter a pessoa certa lá. Você simplesmente siga em frente, todos os erros estarão corrigidos lá. Senão o irmão Branham dizer, não, agora, a mensagem que eu estou pregando, todos os erros serão corrigidos aqui. Milênio é lá, não é aqui. O milênio está depois do arrebatamento. É o irmão Branham dizendo aqui, gente. Temos 1000 anos após a igreja ir para casa. A igreja tem que ir para casa primeiro. Alguém diz, mas ela já foi para casa. Eu não sei para casa de quem ela foi. Como ela já foi para casa? É ir para o céu. Quem é que já saiu, já foi para o céu? Alguém diz, eu já fui. O couro é do tamanho da anta. Nunca vão querer consertar. Existe um céu. Ainda que o céu é questão de dimensão, ele está aqui onde eu estou. O céu está aqui. Você olha para o céu e fica pensando, meu Deus, para mim subir não vai ser fácil. Mas ele está aqui, é uma mudança, é não abrir e fechar de olhos. Eu já estou no céu. Agora de um lado eu estou no céu, mas eu quero ir para esse céu que irmão Branham falou aqui, porque ele existe. Não é esse céu físico aqui não. É o céu físico, tem o céu da boca, tem o céu atmosférico. Isso eu estou cansado de saber que tem. E tem muitos que estão na boca do leão, no céu da boca do leão. Eles não são leão, está na boca do leão. E para estar na boca do leão tem que ser uma zebra. Aí está na boca do leão, na boca do céu, ou no céu da boca do leão. Amém. Ei, glória, no céu da boca. Então vamos mais um pouquinho aqui. Agora, a abertura dos 7 selos, que foi dada pelo Espírito Santo. Os 7 selos foram somente para fazer saber o que havia sido deixado nas dispensações atrás de nós. Agora eu quis pregar mais para posicionar sobre esta parte, que eu achei muito importante, o outro lado do milênio, o 147, perguntas e respostas número 3. Agora, a seguinte coisa deixada é a transladação da igreja. Gente, vamos posicionar. Eu prego isso daqui como a ordem do fim do mundo. A seguinte coisa deixada. E o que vai acontecer agora? O que é? A transladação da igreja. E depois que a igreja for trasladada, irmão Branham, o que vai acontecer? O retorno de Moisés e Elias. E depois que Moisés e Elias pregar para os 144 mil, o que vai acontecer, irmão Branham? O reino milenial sobre a terra com a noiva. Não é agora. Quando a 6ª trombeta chamou os 144 para Israel, chamou para que pudesse a mensagem do Elias e Moisés chegar lá, ainda não chegou para eles. Eles estão na terra, já é uma nação, mas está faltando Moisés e Elias. Irmão Branham diz, nessas mensagens aqui que eu estudei hoje, ele diz, olha, isto não acontecerá antes da noiva ser raptada. É depois do rapto que Moisés e Elias vai pregar para os judeus. Amém. Vou repetir porque eu gosto dessas coisas aqui. Isso aqui, quando mais repetido, tem hora que tem dificuldade, né? As pessoas ouvem, né? Como é que está? Se eu parar e perguntar, você sabe responder? Talvez não. Então você tem que pegar a fita e ouvir várias vezes. Pegar essa mensagem, pegar os parágrafos e ler. Agora, a seguinte coisa deixada é a transladação da igreja, que é o rapto. Depois do arrebatamento, o retorno de Moisés e Elias.
Olha onde está o milênio, e o povo está engastalhado no milênio aqui, enquanto o irmão Branham está falando do milênio lá na frente. E isso daqui, meus irmãos, essas mensagens aqui, elas são depois da festa das trombetas. Pergunta e resposta número 3. É 23 de agosto de 64. É depois da festa das trombetas. É depois do futuro lar. Isso daqui está certo. Se alguém diz, irmão Branham corrigiu no selo, isso daqui é depois. Mais de um ano depois dos selos. Não, irmão Branham nunca conseguiu consertar uma coisa certa. Ele só consertou a coisa errada. Irmão Branham nunca foi lá e diz, olha, não tem tribulação para as virgens nécias. Ele nunca disse que não tem. Ele diz, não tem salvação, porque elas já são salvas. Ele diz, creio que eu vou ler isso aqui para vocês. Agora, eu vou te falar, se mensagem do profeta não convencer esses pastores e esses membros, eu largo de mão deles mesmo, eu lavo a mão mesmo, agora eu lavo a mão. Porque se a mensagem do profeta não convence, posso largar de mão. O irmão Branham chegou ao ponto de dizer, no 7º selo, ele diz, você prega, você fala, se eles rejeitam, então não deis as coisas santas aos cães. É isso, ele diz, não se pode dizer nada depois disso. Eu não vou dizer mais nada depois disso aqui, vou só falar isso aqui. Na verdade eu tenho tanta coisa para falar que vai uns meses para ficar falando. Eu vou falar isso, mas não adianta. O eleito é que vai receber a palavra, mas o não eleito vai lutar contra a mensagem, como os pentecostais lutam contra o batismo em nome de Jesus Cristo e diz que é falso. Eles não têm temor de Deus. E dizer que parte da Bíblia é falsa, eles não têm temor de Deus. Aonde que tem um versículo falso na Bíblia? Me mostra um versículo falso. A Bíblia diz, toda a escritura divinamente inspirada é útil, é proveitosa para o ensino, para a correção, para redarguir-nos. Agora, eles dizer que Marcos 16, quem não crê em cura divina, diz que Marcos 16 não foi inspirado. O que você espera dessas pessoas depois? Aí vê os pentecostais, é que Atos 2,38 foi Pedro que falou. E aonde foi que tem alguma coisa que os pentecostais escreveram um livro na Bíblia, um versículo na Bíblia, que se tivesse deixado para os pentecostais do século 20 escrever um versículo da Bíblia, ele escreveria Santíssima Trindade. Mas vê se Pedro e Paulo escreveram essas coisas na Bíblia. Amém, aleluia. Eu falo que vou repetir, repito, paro outra vez, né? 147, perguntas e respostas, número 3. Agora a seguinte coisa deixada é a trasladação da igreja, o retorno de Moisés e Elias, o milênio sobre a terra com a noiva e o noivo por 1000 anos. E depois, irmão Branham, e então o tribunal de julgamento, que é depois do milênio. E então, e mais o que, irmão Branham? E então uma aniquilação total do pecado. Naquele tempo ele não existirá mais. Aí será novos céus e nova terra. Porque depois do milênio ainda haverá pecado. Estou tratando agora o outro lado do milênio. Esse lado de cá do milênio há pecado. Antes de começar o milênio, a batalha do Armagedon. Aí instala-se o milênio, porque a 7ª trombeta de Apocalipse 11:15, quando estiver tocando para os judeus, ela estará anunciando o milênio. Leia 11:15 de Apocalipse para você ver, que diz assim: os reinos deste mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo. Estará anunciando o milênio. Moisés e Elias, esta trombeta, a 7ª, que vai anunciar o milênio. E aí entra o milênio do jeito que o irmão Branham pregou aqui, gente. Depois de Moisés e Elias, o reino milenial sobre a terra, com a noiva e o noivo por 1000 anos. Aí depois, o tribunal de julgamento, que é o juízo de trono branco. E depois, a aniquilação, que é Gog e Magog. A guerra de Gog e Magog, que o irmão Branham disse, perguntaram para ele, que relação tem esta batalha
uma batalha com a outra? Armagedon com Gog e Magog. Ele diz: nenhuma. Só que uma é antes do milênio e outra depois do milênio. Amém? Agora, isso aqui, nós temos mensagem para poder esclarecer as pessoas. Eu acho que as pessoas precisam crer nisso aqui, ó. É mensagem, perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 243 e 245. Nós temos o que eu disse aqui para vocês. A pergunta que fizeram para o irmão Brana: por favor, explique-me como é que Satanás é atado por 1000 anos e logo solto para a batalha de Apocalipse 28. A pessoa falou Apocalipse 28 e diz: essa, irmão Brana diz, essa não é a batalha do Armagedon. Que Apocalipse 28, aí já é Gog e Magog. Ele diz: essa não é a batalha do Armagedon. A batalha de Armagedon se efetua ao final da tribulação, antes do milênio. Antes do milênio, porque aí tem que ter Moisés e Elias já pregado para os judeus, para depois vir a batalha do Armagedon, gente. E eles estão falando no milênio agora. O irmão Brando diz que Moisés e Elias têm que vir pregar, e depois de Moisés e Elias, aí vem o reino milenial do Senhor Jesus Cristo. Aí eles perguntaram: que relação tem esta batalha com a batalha do Armagedon? Que relação tem Gog e Magog com Armagedon? Como é mencionado no quarto selo, ele diz: nenhuma relação. Perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 244. Ele diz: nenhuma relação. Uma batalha se efetua deste lado dos 1000 anos e a outra do outro lado dos 1000 anos. Porque desse lado de cá há pecado, então a batalha do Armagedon entra e corta o pecado para que entre o milênio, porque no milênio não haverá pecado. Do outro lado do milênio começa o pecado outra vez, porque Satanás foi preso, mas é corrente de circunstância. Você não pensa que vai chegar a amarrar ele num pedaço de pau, numa corrente, e lá num ferro, e amarrou, e Satanás fica esperneando, nada disso. Não, corrente de circunstância, diz o irmão Brana. Por quê? Eu creio que vai dar para me ler alguma coisa sobre isso. Ele diz: não terá ninguém dele sobre a terra. A batalha do Armagedon vai fazer um limpa, que não vai sobrar ninguém de Satanás sobre a terra. O milênio será instalado Cristo e a noiva e a nação judaica. É só isto. O milênio será instalado desta forma, como o irmão Brano ensinou. Eu prego o que o irmão Brano pregou, e ele diz que é desse jeito que será instalado o milênio. Amém. Vamos mais um pouquinho aqui, porque a gente tem mais alguma coisa para dar para vocês. Olha aqui o futuro lar 121. Agora Noé era perfeitamente o tipo daqueles que atravessaram. Recordem, quando Noé saiu, Cão estava com ele, o pecado estava ali. Quer dizer, quando termina o milênio, Cão aparece outra vez, porque a ressurreição, aqui é a segunda ressurreição, vai se dar, e na segunda ressurreição aparecem os ímpios, o Cão estará ali. Aparecem as virgens nécias, o Cão estará ali. É isso que nós temos que aprender. O pecado foi direto através da arca, incredulidade. Se vocês notarem, por que as virgens nécias passam pela tribulação e depois do milênio, ressuscitam? É por causa do pecado de incredulidade. Tem que passar pela tribulação para ser purificadas. Sétimo selo, 189. A dúvida entrou na arca, atravessou o julgamento. Aí ele fala de nós: mas Enoque foi mais alto que a arca, ele foi para a presença de Deus. Isso é rápido. Mas Noé atravessou e saiu fora, e ali estava o pecado ainda, tipo do milênio, a condição do mundo. Então, quando chegar do outro lado do milênio, olha o pecado aí outra vez. Mas no milênio não haverá pecado. Amém? 122, o futuro lar é 121, 122. O milênio não é o fim dele, fim do tempo. O milênio não é o fim.
Ele diz: ainda haverá tempo após o milênio. Ou se cada um tiver essa luz, depois do milênio, que o milênio da forma 7.000 anos o mundo, depois do milênio ainda haverá o tempo. Que tempo? O tempo do julgamento. Há um tempo ainda depois do milênio, há pecado ainda depois do milênio. O milênio é um espaço de tempo, mas não a nova terra. É um espaço de tempo, mas não é a nova terra ainda, porque a nova terra vem depois do milênio, depois do juízo de trono branco, depois que cai fogo do céu e consome a todos. Aí começa novos céus e nova terra. Não há tempo mais. Aí é eternidade. Amém. Amém. Eu creio que dentro disso daqui está bem estabelecido o que nós precisamos e precisávamos ouvir. Eu tenho aqui ainda em perguntas e respostas número 3. A pergunta 16ª, o parágrafo 149. O irmão Brana recebeu uma pergunta dessa daqui, ó. Tem o milênio alguma coisa a ver com os 1000 anos? Aí eles continuaram a pergunta: não poderia isto ser uma geração? Então eles queriam saber, é um milênio mesmo? É uma geração? Escuta, não. Uma geração indica na Bíblia que é de 40 anos. Então o milênio não é uma geração. Ele está claro aqui, gente. O milênio não é uma geração. Ele diz não. A geração indicada na Bíblia é de 40 anos. Mas a Bíblia diz: e eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Será 1000 anos sobre a terra. Porque 1000 anos sobre a terra é somente um tempo contado. É como uma parábola para Deus, como um dia. Agora, por que como um dia? Porque no milênio nós não estaremos mais com o relógio de 24 horas. Entendeu? No milênio nós estamos com Deus no horário divino. Então 1000 anos pode ser um dia com Deus. Agora, um dia com Deus é o que Pedro diz: um dia com Deus é 1000 anos. 1000 anos com Deus é como um dia. Isso quem falou foi o inculto São Pedro. Ele sabia dessas coisas. Então se alguém diz assim: não, mas será um dia. Sim, mas ele diz também que um dia será 1000 anos. É como 1000 anos. Isso é porque as pessoas têm que perceber: se você está com Deus, 1000 anos passou rápido. Irmão Brando diz: mas se você estiver numa aflição, como a noite não passa, aquele menino chorou de febre, aquele marido, aquela mulher passou mal a noite não passa. Mas se é felicidade, mas passou logo. Se é um culto gostoso, nossa, mas nem vi o culto passar. Foi bom, foi uma bênção. E no nosso tempo, pensa bem lá, quando não estaremos mais sujeitos a isso daqui, a esta carne, porque nós já vamos chegar lá num corpo glorificado. Milênio, eu não terei esse corpo mortal, você não terá. Esse corpo velho aqui, ele vai mudar, vai ficar novinho em folha, de 18 a 21 anos, ele vai ficar, e nós vamos estar lá no milênio, sem nenhum cansaço, sem nenhuma dor, sem nenhum problema. Amém. Aí você pensa bem, o irmão Brando diz: mostra você em sal na sua vida para sua esposa sentir sede. No milênio tudo será consertado, mas lá no milênio não vai ter marido e mulher. Lá no milênio não tem sexo. Você pode viver ao lado da sua esposa, do seu marido lá no milênio, mas aquele prazer sexual, aqueles problemas ciumentos que tinha aqui na terra, lá não vai ter. Vai consertar mesmo. Agora, tem gente que já quer consertar é aqui. Ele diz: o milênio está muito longe. E tem uns que arrumam milênio aqui na terra, já para consertar logo, trocar de marido, trocar de mulher, porque o William Brandt diz que no milênio vai tudo consertar. Aí eles já querem consertar aqui, inventam um milênio agora. Daqui a pouco eles vão querer trocar de mulher e de marido também.
Não estou dizendo que quem prega que o milênio hoje tem essa doutrina. Eu só estou alertando para isso. Porque o irmão Branham disse que no milênio vai ser consertado. Então quando é que vai ser consertado? Alguém diz, já está sendo consertado os casais aqui. Desde o tempo de Paulo está sendo consertado até hoje. Está sendo consertado, mas nunca foi. É no milênio que vai ser consertado, porque não há pecado. Não há pecado porque não há glândula sexual. Então aí conserta. Mas onde há glândula sexual, para consertar, é problema que dá. Aleluia. Falei que ia ler alguma coisa, não sei se o meu tempo, se vai chegar mais algum papelzinho aqui ainda, para me ajudar, né? Para cronometrar aqui, eu mesmo. Olha o que o irmão Branham continua dizendo aqui, 149, perguntas e respostas, número 3. Vocês não podem perder essas coisas não. Será 1000 anos sobre a terra, porque 1000 anos sobre a terra é somente um tempo contado, é como uma parábola para Deus, como um dia. 1000 anos sobre a terra é simplesmente um dia para Deus. Como a contagem do tempo de Deus. Hoje nós não estamos vivendo a contagem do tempo de Deus. Esse tempo aqui é tempo do homem ainda. O irmão Branham ensina que no milênio será o dia do Senhor. Será o dia do Senhor no milênio. Então será o tempo de Deus no milênio. Aí podemos ser contadores, você diz, mas Deus é eterno, mas ainda está tratando conosco dentro do tempo limitado, que é do 7º, que é o milênio. Amém. Agora, eu creio nessas coisas. Do jeito que está escrito aqui, ó. Não precisa interpretação, se eu for interpretar, eu erro. Qualquer um que for interpretar o que o William Branham pregou, ele erra. 150. Perguntas e respostas, número 3. Então será naquele dia sábado. Por que ele diz sábado? Porque milênio é descanso. Milênio é sábado, milênio não descansa. Quando a igreja não lutará mais contra o pecado e Satanás será amarrado por um pequeno tempo, 1000 anos, porque suas vítimas estarão todas no inferno. As vítimas de Satanás estarão todas no inferno, porque morrerão todos na batalha do Armagedon, vão todos para o inferno. Então o diabo, irmãos, o diabo olha para lá, para cá, não tem onde ele mexer, não tem onde ele cutucar, não tem onde ele fazer aquele homem ter ciúme da mulher e matá-la, não tem onde ele cutucar naquela mulher, fazer ela ter ciúme do marido e até divorciar de tanto ciúme. Diz que tanto ciúme e amor, que diz, uns diz que por amor mata. Engraçado que o amor morre. Deus amou, nós morreu. O amor morreu. Agora preste atenção. O irmão Branham está dizendo que nesse 1000 anos, porque suas vítimas, as vítimas de Satanás estarão todas no inferno, porque todas estarão mortas. O diabo acorrentado, porque não tem ninguém para ele trabalhar. No milênio só tem gente de Deus, todo mundo transformado, povo de Deus, tudo corpo transformado, e o diabo não tem mais matéria para ele trabalhar, está amarrado. Aí ele estará amarrado. Eu não brinca com ele hoje não, porque hoje ele está solto. Hoje ele está solto. Se alguém diz que está no milênio, o diabo está solto. O diabo está solto para destruir marido, para destruir mulher, para destruir lares, para destruir igreja. A igreja que está sobre a terra, no tempo do milênio, é remida e está bem na presença de Cristo. Então ele, Satanás, não tem ninguém com quem possa trabalhar. Sozinho, solitário, está preso. Não tem onde mexer. Lá no Éden ele achou uma Eva, mas neste Éden agora não tem Eva para ele. Lá no Éden a Eva deu ouvido para ele, mas essa daqui, diz William Branham, ela não cairá, ela não dará ouvido a Satanás. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Aí o irmão Branham diz, então não é uma corrente, como eu disse, uma corrente de madeira, é uma corrente de circunstâncias, não tem nada que ele possa fazer. Ele estará sem ajuda, sem esperança, simplesmente esperando pela ressurreição das matérias, que será depois do milênio. Então eles serão separados como as ovelhas dos bodes. Amém, amém. Eu tenho mais alguma coisa que eu quero terminar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Meu tempinho aqui é muito curto agora. 151, perguntas e resposta número 1.
151. Marca 151 e 154. Pergunta e resposta número 1. Agora, e então nesse tempo, veja, a noiva gentia está no céu. Vai dar um arrebatamento, a noiva gentia está no céu. E as virgens nessa, eu gostei disso aqui, ó. Porque eles andam dizendo que a igreja é os judeus, que essa virgem é os judeus. Olha o que o irmão Bruno diz aqui. E as virgens nécias, a virgem gentia, não está para ser salva durante esse tempo de tribulação. Ela já tem sido salva. Porém, tem sido rejeitada na noiva. E ela unicamente passa através do período de tribulação, pelo tempo de purificação, porque ela tem rejeitado a Cristo, a palavra para a sua purificação. Passa ou não? As virgens nessa pela tribulação. Amém? Vocês estão vendo? Será que esse povo não lê a mensagem? Você acha que tem outra mensagem para corrigir essa daqui? Não tem. Não tem outra mensagem que corrige esta. Esta aqui é a verdadeira. É depois dos selos, depois de festa das trombetas, depois do futuro lar. Aqui está esta daqui. Perguntas e respostas. Se dá valor, perguntas e respostas, por certo. Por certo que se dá valor. Se tem coisas que você tem que explicar e ver, que o irmão Brana mostra também em perguntas e respostas. Uma coisa, ele não está falando da abertura dos selos, ele não está falando com respeito ao cordeiro ter saído do trono. E quando ele fala, você tem que saber, é terceira etapa, eu não posso falar para ninguém, tem que ficar desse jeito. Mas isso daqui não, isso daqui é para falar para todo mundo. Amém? 154, para o final do parágrafo, ele diz assim, Jesus disse, aquele que ama o mundo, o cosmos agora, as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Ele não está enamorado do noivo. Vem? Portanto, ela tem que pagar essa penalidade. A virgem nécia. Ela não é salva durante esse tempo. Virgem nécia não é salva durante a tribulação. Ela só vai pagar a penalidade. Ela está salva da morte eterna, porém terá que passar através da tribulação para a purificação. Amém. Olha, se isso não valer a pena para você, você está perdida, perdido, porque isso tem que valer a pena, isso é verdade. Isso foi o que o profeta de Deus ensinou. Nós não somos o absoluto, mas esta mensagem é. Isso eu creio. Eu não sou absoluto, eu sou um homem mortal, falho como qualquer outro homem, que depois que falho eu tenho que chegar aqui e consertar também. Mas essa mensagem ela é absoluta. Ela é Deus em forma de escrita. Porque ela veio Deus em forma de carne. Deus em morfe em William Branham, que pôde até consertar as coisas que ele tinha explicado de uma forma, e depois Deus diz para ele, isto é diferente. Como ele cria que a evidência do batismo com o Espírito Santo era o amor, e ele pregou que era o amor, aí Deus falou para ele, não, é receber a palavra da hora. Isto é que é a evidência do batismo com o Espírito Santo, é ver o que Deus está fazendo na hora que você vive. Não é apenas crer lá em 63, é crer agora quando se lê. A evidência de que esse povo tem ou não o Espírito Santo é quando se prega essas coisas e eles combatem, são virgem nécia, ou até pior, são ímpios dentro da mensagem. Porque a virgem nécia, ela é virgem, ela é limpa, ela não foi contaminada. Mas hoje pastor contamina a igreja, igreja contamina um ou outro, e não pode ficar com a palavra, com a mensagem, como o profeta pregou. Eu fico desta forma porque é assim. Esta é a verdadeira mensagem que o profeta deixou para nós. O outro lado do milênio. Senhor, estamos vivendo aqui de um lado do milênio. Pecado, morte, tristeza, angústia, traições. Mas depois no milênio não haverá mais pecado, morte, angústia, tristeza, traições, não haverá no milênio.
Mas depois do milênio haverá pecado, morte outra vez, Senhor. É o seu profeta que ensina, e essa é a verdade da Bíblia. Porque a segunda ressurreição só dará depois do milênio. Mas os verdadeiros viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Obrigado por isto, Pai, pela luz que o Senhor dá, através do seu profeta, o 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7, e que veio trazer essa mensagem para nós, para que pudéssemos agora comer esse livrinho, Senhor. Tem gente que diz que está comendo o livro, mas comendo errado, Senhor. Como pode comer o livro e não comer essas coisas? Isso daqui faz parte dos selos, faz parte da revelação, milênio, grande tribulação, forma certa da crença. Isso faz parte dos selos, faz parte do Cordeiro que saiu do trono, converteu em leão, desceu e manifestou nesta terra, num homem em carne, e agora está no seu povo, no corpo de Cristo. Obrigado, Pai. Unge-nos como pastores, para levar esta palavra para os verdadeiros eleitos desta hora final, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nunca me deixes esquecer do teu amor, Jesus. Antes que eu possa engrandecer, leva-me até a cruz. Quero estar pronto a caminhar para chegar à tua cruz. Guia meus passos em tua luz, ao Calvário me conduz. Quero estar pronto a carregar a minha cruz, Senhor. Meu cálice quero esvaziar pela gratidão e amor. Quero estar pronto a caminhar para chegar à tua cruz. Guia meus passos em tua luz, ao Calvário me conduz. Ao Calvário